Olá, amigos, mais um QualityCast. Boa tarde a todos, boa noite, boa madrugada. E claro, você que não me conhece, me siga no Instagram, Marcelo Kim _. E o mais importante que eu sempre falo no começo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar e dar um like, porque isso é importantíssimo para o bom entendimento do YouTube. Bom, hoje eu trouxe uma convidada aqui que já esteve conosco várias vezes. Ela é uma especialista nesse assunto e eu logo de cara vou agradecê-la e direto ao assunto, porque é um assunto para nós aqui da Quality, que a gente está aqui há 33 anos e a gente percebe em congresso, percebe com os colegas nutricionistas, até para as pessoas em geral, é um tema de interesse de todos. Doutora Laís Murta, muito obrigado. Mais uma vez conosco. Eu que agradeço Muito estar aqui. obrigado. Sempre um prazer estar aqui, conversar com você, adoro. Troco belíssimas ideias com a doutora. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mais uma vez, uma pena que você vai deixar de ser meu vizinho, né? Mas ainda bem que não está tão longe. 1 quilômetro, vai. 1 quilômetro, 1 quilômetro. ok. Mas vai se ver mais até, você vai ver. Acho que sim. Com nossos projetos a gente vai se ver mais. Com certeza. Olha só, Laís, eu tenho visto aqui na loja com amigos, familiares, filho, amigo de filho, tenho visto muito sobre, que é a tua área também de atuação, sobre a psiquiatria nutricional, saúde mental, né? Claro que a ciência já avançou muitíssimo nesse aspecto, já se sabe muito. Mas quando a gente fala psiquiatria nutricional, né? Claro que os amigos aí da área da saúde já sabem o que é e tal. Mas a maioria, quando a gente fala psiquiatria nutricional, saúde mental, fala, mas o que tem de ver a nutrição? Os caras estão misturando, é muito frufru. Explica pra gente, vai. Exato. Nossa, você falou tudo, porque existe um estigma muito grande. Existe. E não só com os pacientes, né? Porque assim, jamais passa na cabeça deles, poxa, eu vou passar com um nutricionista porque estou me sentindo deprimido, ou porque estou fazendo um tratamento, né, para o meu transtorno de humor. Então, isso passa longe do pensamento deles, da mesma forma como, infelizmente, ainda passa longe, né, do pensamento dos profissionais da saúde. E aí eu estendo para os médicos, né, e também os nutricionistas. Acredito que os nutricionistas hoje eles acabam tendo um interesse maior, mas muitas vezes eles não sabem como lidar, porque realmente é muito complexo, né? É um tema complexo, é um tema delicado. Mas hoje a gente tem evidências muito bem consolidadas, né, na literatura científica mostrando o poder que a nutrição tem. Não só na prevenção, mas também como no tratamento dos transtornos. No tratamento? No tratamento também. Eu vou pegar um gancho para você ajudar a explicar melhor. Um dia desse eu estava lendo, eu leio muita... A doutora manda um monte de coisa, eu leio, eu tento correr atrás para entender, para depois tirar a dúvida em loco aqui. Alguma coisa assim, sobre a constipação versus depressão. Sim. Né? Esse é um... Só estou pegando essa ponta para a gente explorar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Na verdade, não só a constipação, né? Então, qualquer outra alteração do trato gastrointestinal tem muita relação com o nosso humor, com a nossa saúde mental. Então, a gente tem manifestações extra gastrointestinais, né, de alterações, por exemplo, na microbiota, né, da alteração da permeabilidade intestinal. Então, é muito comum que os indivíduos que tenham alterações gastrointestinais, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Nossa, isso vem na paçoca, tá todo mundo assim? Todo mundo, né? Então, 60% das pessoas com síndrome do intestino irritável tem comorbidades, como comorbidade ansiedade, 40% depressão, né? Justamente porque é uma doença, ou um transtorno, não dá pra gente falar, né? Uma desordem psicossomática, né? Em que a gente tem aí uma alteração do eixo intestino-cérebro. Então, as coisas, elas estão totalmente interligadas. Quando a gente pensa, por exemplo, no Parkinson, muitas vezes as manifestações gastrointestinais precedem, né, muitos anos antes, o surgimento da doença. Então, faz parte do pródromo da doença. Então, a gente vê que quando a gente pensa em depressão, quando a gente pensa em transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, doenças neurodegenerativas, a gente enxerga ali disfunções gastrointestinais, alterações do padrão microbiano, alteração de permeabilidade. Então, quando a gente pensa no tratamento dessas condições,
isso passa pelo tratamento do trato gastrointestinal. E muitas vezes, né, a pessoa não precisa manifestar diretamente um sintoma, então nem sempre ela vai ter o intestino preso, ou ela vai ter ali diarreia. Nossa, piorou então, ainda para... Nossa, nem sempre. Nem sempre. Puta, eu achei que era sempre e aí tava ligado, mas nem sempre. Não, nem sempre. Muitas vezes ela acha que tá normal, né? Mas ela tem um desequilíbrio ali. E às vezes só isso acaba impactando, né? Então, a nossa microbiota, ela acaba impactando em tudo, né? No nosso corpo. E existe uma relação... Por isso o nome é eixo, né? Eixo intestino-cérebro. Que é uma comunicação direta, né? Então, de mão dupla entre o nosso trato gastrointestinal, o sistema nervoso central, né? E essa comunicação, ela é direta, rápida e está acontecendo a cada segundo. Por isso que é muito comum, né? Ai, tô um pouco mais estressado. Você já sente, né? Tá apaixonado, borboletas no estômago, ou tô irritado, você vai ver a pessoa está enfesada. Então, porque realmente existe uma ligação. Assim, ao longo de um mês, estou tentando te acompanhar, ao longo de um mês, eu posso ter várias situações. Por exemplo, tive um grande trauma, tive um acidente de carro, né? Bati e tal, não me machuquei muito, mas aquele susto, aquele cortisol altíssimo, com certeza está acontecendo alguma coisa comigo. Então, eu tive uma orgia alimentar. Fiquei numa churrascaria aí, dias, etc e tal, é um outro problema. Eu estou muito preocupado, eu não estou dormindo. Então eu posso ter, durante o mês, várias situações onde o centro lá está participando. A casa de máquinas está sentindo. Exatamente. E aí, bem você falou, assim, a nossa microbiota ela é muito sensível, muito né? Sensível. Então, assim, se você dormir mal um dia, muda. Muda. Né? Então, você viajou, muda. Né? Também, por exemplo, viagem. Uma coisa que eu vejo muito em viagem, por exemplo, quem tem síndrome do intestino irritável, geralmente a pessoa relaxa. Né? Acontece isso, das pessoas que tiram férias mais prolongadas, a pessoa relaxa, melhora dos sintomas. Puta, né? Ela tá falando uma coisa aqui que eu vou confessar para vocês. Ela tá falando com muitos anos atrás com o ferro, né? Que tem esse problema, eu vira e mexe tenho. E tal. Eu tava tomando um monte de medicamento e não melhorava com nada. De babosa até, sabe? E aí viajei. A trabalho também, mas viajei. E aí levei 12 quilos de medicamento, claro. Não tomei nenhum dia. Não senti, doutora, nada. Isso é bem comum. Quer ver uma outra coisa que é muito comum, por exemplo, principalmente mulheres, né? A gente sofre mais, constipação? Infelizmente. Sim. Aquelas mães que, sabe, acorda, tem que trocar o filho, leva pra escola e corre, nunca vai no banheiro. Não, sempre. Aí eu falo, vamos fazer o seguinte, deixa o maridão levar as crianças, você vai relaxar. Você vai acordar, vai tomar o seu café da manhã com calma. Que conselho você está dando para as mães? Tem que participar, homem, né? Geralmente isso é difícil, ter problema com isso. Eles não sabem como é difícil. Então, assim, relaxa, toma o seu café da manhã com calma. Pronto, começa a ir no banheiro. Porque, às vezes, só o estado de tensão... Deixa o reloginho trabalhar como ele precisa, né? Às vezes, só o estado de tensão já bloqueia, né? Então, você tá sob estresse, você já altera diretamente. Que é o que a gente vê hoje nos nossos dias. Você também, né, paulistano, que nem eu, a gente está aqui, parece que a gente é contaminado pela correria, pelo estresse e tudo isso. Com certeza. Então, esse estresse crônico, ele tem consequências no nosso corpo, assim, várias, né? Então, isso tem uma consequência direta sobre o nosso trato gastrointestinal, e, por sua vez, sobre a nossa saúde mental. Então, o estresse crônico, ele adoece, ele inflama, né? Então, ele vai levar, por exemplo, a quadros depressivos, se não tratados, né? E vice-versa. Vai levar a quadros depressivos. Agora, eu não sei se é exatamente a sua área de atuação, mas você me fez pensar, bem legal que você falou da viagem, é um exemplo típico, que a doutora falou. Essas drogas que existem... pro intestino, pro estômago, para tudo isso que a galera acaba tomando de maneira maluca, elas não têm essa previsão, né? Elas tratam do sintoma, mas elas não vão ali na consequência, não vão, né? Elas atenuam.
Sim, assim, a maior parte delas, né, elas vão realmente trabalhar no sintoma, No sintoma. trazer um alívio do sintoma. Certo. Mas, de fato, a gente precisa sempre trabalhar a raiz Eu do não posso problema. fugir da minha lição de casa, né? Não pode. Que são hábitos e costumes, o que você falou. Isso. Que esse marido possa levar, e se essa mulher tiver uma manhã normal, onde ela possa tomar água, ela faz lá a fruta dela que ela está acostumada, enfim, tem lá a calmaria, ela vai ao banheiro. Sim, a gente tem que pensar sempre. Tudo é estilo de vida, né? É. Então, quando a Cai gente aí, né? pensa, né, a gente cai no estilo de vida. É. Então, são as opções que a gente faz, né? Então, eu costumo dizer que o nosso estilo de vida, pelo menos em grandes centros, eu sei que tem gente aqui que mora no interior, a vida é totalmente Sim. diferente. Mas não é um estilo de vida fisiológico pra gente. A gente não foi feito para isso. A gente não foi feito para isso. Para acordar no celular, dormir no celular. Ontem eu dei aula, pressão. né? Eu adoro, tá? Mas assim, ontem eu dei aula até as 10h30 da noite. Então, eu fiquei na frente do celular, do computador, na tela. A gente não foi feito para isso. Depois, né, obviamente, tive problema para pegar no sono, até relaxar. Demorou umas 2 horas para você ir baixando a poeira. Então, a gente tem que estar ativo durante o dia. A partir das 6, a gente tem que ter menos luz. Tá em vigília, ok, depois... Isso, a gente vai, né? Então, isso é o fisiológico. Então, a gente foi feito para acordar cedo, né? Fazer as refeições durante o dia, a gente inverte tudo. E a gente precisa lembrar que nós podemos ser, em geral, sedentários, né? Então, fica o dia inteiro sentado no... Né? Você pode fazer atividade física 1 hora por dia, não é suficiente se o resto do dia você fica sentado. Excelente. Sem levantar. Putz, né? O dia tem 24 horas. Você treinou 1 hora, acho que você fez muito. Exato, E aí você vai pro escritório e sai, sei lá, 9 horas da noite. Isso. Então, assim, a gente não foi feito para isso. E você tá no escritório o dia inteiro, focadíssimo, concentradíssimo, né? É isso mesmo. Você pode fisicamente não estar gastando muita energia, mas seu cérebro tá. Então, o cérebro, ele gasta tanta energia quanto o músculo em repouso, claro, em repouso. Então, o gasto energético é muito grande e o cérebro, ele é muito sensível, né? Então, qualquer coisa que impacte esse suprimento de energia vai fazer com que você tenha prejuízos cognitivos, né? E a longo prazo isso vai ser muito ruim. Né? A gente precisa lembrar que quando a gente produz energia, a gente produz radical livre. Né? Verdade. Esse excesso de radical livre afeta o cérebro de uma maneira muito peculiar, porque o nosso cérebro ele é muito sensível, ele não tem uma defesa antioxidante tão competente quanto outros órgãos. Para tamponar esse efeito oxidativo que eu ofertei a ele, ele tem um limite, né? Ele tem um limite. E é por isso que, assim, muitas vezes a gente não dá conta dessa vida super puxada. Mas eu já sei uma coisa que você não sabe. Doutora não fez essa aula, eu vou ensinar para vocês. Nesse caso que ela está falando, eu vou falar como é que vocês fazem. Muito simples. Para que tudo melhore, você vai abrir uma garrafa de whisky à noite, uma dose cowboy e vai dormir que nem um bebê. Eu não posso usar o álcool para... Você vai dormir por pouco tempo, né? A qualidade do sono não vai ser boa, eu garanto. Mas não é legal um copinho de destilado, doutora? Olha... O que a gente sabe do álcool hoje, indo para esse assunto do álcool, que muito tempo, né, nos voos antigos, tinha lá uma bebida e tal, para relaxar no voo, né? Ainda tem. Ainda tem, sim. Ainda tem. Mas assim, para relaxar, eu lembro que na época era... E agora o cara que tem medo, enfim, para relaxar. E a gente sabe que a causa é justamente o contrário, desidrata, tal, né? Mas o álcool hoje, encarado pela ciência para a saúde, o que se sabe hoje do álcool? É esse terror mesmo, né? Então, a gente tem estudos mais recentes mostrando, inclusive, que não existe quantidade segura de consumo de álcool. De etanol, não pode. Tá, então assim, por quê? O álcool, ele é uma toxina, né? Então, ele entra no nosso corpo e ele vai ser metabolizado em acetaldeído, que é uma substância extremamente tóxica para o nosso corpo, tem um efeito neurotóxico. Ele não entende, né, o nosso organismo, ele não consegue com essa substância. Ele está ali, né, lidando com uma substância nociva, né? Então, isso gera uma sobrecarga fisiológica, né, para o nosso corpo.
E a gente tem estudos que mostram também que, assim, um único consumo agudo de álcool, então, assim, em resumo, você vai pra balada no sábado e enche a cara, Isso. tá? Então, só aquilo ali já vai acabar tendo consequências muito prejudiciais, por exemplo, para a sua microbiota intestinal. A agressão é grande. Então, é uma agressão grande. E às vezes essa disrupção ali, ela vai levar um bom tempo para ser restabelecida. Então, assim, pensando em saúde mental, então a gente tem a produção do acetaldeído, que tem esse efeito neurotóxico, a gente tem um impacto na microbiota que vai acabar impactando a saúde mental através do eixo intestino-cérebro, né? A gente também, como você bem disse, o álcool desidrata, né? Desidrata mesmo. Ele desidrata, né? Então, ele inibe, né, aquele hormônio antidiurético. E aí, isso também, pensando em saúde mental, vai ser muito prejudicial, porque a gente tem que manter um equilíbrio de eletrólitos no cérebro, né? Pra gente ter um impulso nervoso. Então, assim, a desidratação, ela também vai trazer uma série de consequências cognitivas indesejáveis. Então, assim, a gente tem uma série de coisas ali que estão associadas. E, obviamente, o destilado, o seu whisky cowboy, não vai ser pior porque a concentração de álcool é maior, né? Aí, antes que você fale do vinho... né? Não, o vinho, com certeza, ela vai liberar, porque, afinal de contas, o vinho tem resveratrol. Então, depende da uva. A cada galão. Depende da uva, depende do tipo de fermentação, né? E o que interessa realmente é a uva. Então, se a gente busca resveratrol, vamos direto na fonte. Não precisa tomar um etanol precisa ter junto. O etanol junto, né? Que coisa, né? Você falou... A doutora não falou isso, é o que eu estou falando, mas o olhar, né, dos profissionais da área da saúde em relação a essa parte de... É que a gente vê muito isso em loja, né, com os clientes, da parte da psiquiatria, da parte emocional, que vai cascatear no sono, vai cascatear no comportamento no trabalho, a tolerância na equipe, né? Isso, porque a origem é aqui, mas ele vai cascateando em tudo. E nos grandes centros, né, como São Paulo, Rio, Brasília, enfim. Isso tá à flor da pele, né? Tá. Assim, tá na moda. Tá super na moda. Então, assim, isso tem que ser mais falado, não? Tem que ser mais falado. Eu acho que, assim, os profissionais, eles têm que se preparar melhor, porque, assim, é muito difícil lidar com um paciente psiquiátrico, né? É muito difícil. Primeiro, a gente tem que ter esse trabalho educativo, para a pessoa entender que faz, sim, parte do tratamento, né? Então, o manejo ali da nutrição, ela vai acabar, eu não diria só complementando, mas assim, até melhorando a eficiência dos tratamentos medicamentosos, dos tratamentos psicoterapêuticos. Age em conjunto, né? Age em conjunto. Precisa. E a obesidade vem junto? Agora eu fiquei curioso. A obesidade vem junto. Vem junto, né? Vem junto. Então, os indivíduos obesos, eles têm 60% mais risco de desenvolver depressão, por exemplo. Né? A base, né, dos transtornos mentais sempre é a inflamação crônica, né, de baixo grau. E indivíduos obesos, eles são indivíduos mais inflamados. Né? E assim, claro que agora a gente tem as novas classificações de obesidade, sim, mas via de regra, são indivíduos que apresentam resistência insulínica. Eu te perguntava da né? resistência insulínica. Então, a resistência insulínica, ela afeta muito a saúde mental, porque assim, você acaba tendo ali alterações, né, nos mecanismos de regulação energética mesmo do cérebro. Por exemplo, resistência insulínica está associada com doença de Alzheimer, tanto é que a gente fala, né, que Alzheimer é diabetes tipo 3, né? Então, acaba tendo uma série de consequências prejudiciais, sim. Mas me fala uma coisa, é discutido muito também, né? A gente falou esses dias com alguns colegas seus. Em relação aos probióticos, psicobióticos e tudo isso, eu acho que até a última vez que você esteve aqui a gente falou um pouquinho sobre. A minha impressão é que ninguém sabe usar. Uhum. É uma impressão que eu tenho. Ninguém sabe usar. E se usa por tempo demais. E a dieta toda bagunçada, mas eu uso. E acho que resolve. Acho que resolve. Né? Fora os bilhões que eu vou achar um de bastante bi para ver se vai mais rápido. É isso mesmo, né? Não estou enganado, né? Por aí mesmo. Não, infelizmente essa é uma realidade. Então, você sabe que essa é uma coisa que eu bato bastante, né? Apesar da gente ter hoje até
graus de evidência elevadíssimos sobre o uso de probiótico, né, nos transtornos mentais. Quando a gente pega realmente para avaliar os dados, né, que a gente tem na literatura, até nas revisões sistemáticas, é que é tudo muito bagunçado, sabe? A gente não tem, por exemplo, padronização de cepa, de veículo, então como é que ele vai ser fornecido, se é cápsula, se é bebida, né, enriquecida, se é pó. Então, assim, os estudos eles são muito heterogêneos. E as populações também? As populações são totalmente heterogêneas, então, assim, ainda a gente carece muito desses estudos mais controlados, né, para a gente ter realmente uma certeza. E aí que é o ponto, né? Primeiro que a microbiota de cada um é única, é como se fosse uma impressão digital. Né? Então, e não é constante também desse não único é constante também, não é constante. Ou seja, é complexo. É muito complexo. Você não sabe exatamente o que tem ali, o que você precisa. A gente sabe que existem algumas cepas probióticas que são produtoras de substâncias que vão ter um efeito neurotóxico, neuroativo. Então, por exemplo, delactato. Delactato é uma substância neurotóxica que está associada com transtornos de humor, está associada com fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, né? Então, esse é um ponto. Hoje, quando a gente pega os estudos que avaliam a composição da microbiota intestinal, por exemplo, em indivíduos que são depressivos, a gente vê um aumento dessas bactérias produtoras de ácido lático, né? E redução, né, e redução ali da diversidade. E aí você coloca uma bactéria via suplementação que vai aumentar ainda mais essa produção de ácido lático. Tira pela porta. Será que isso é legal, né? Então, assim, eu acho que o probiótico, não tirando realmente que ele não possa ajudar, mas ele é dele. a última das abordagens. Então, a gente tem que começar pela lição de casa. Primeiro, vamos cuidar da alimentação, fibras, carboidrato complexo. Ninguém come fibra. Ninguém come fibra. Por dia, que eu não vou lembrar agora a indicação, mas pouquíssimas pessoas fazem a muito ingesta. difícil. É difícil, né? E tem outro... 4, 5 tipos de frutas. Exato. Não é assim, pra você conseguir né? Assim, a OMS, o que na minha opinião é pouco, sugere o consumo de 400 gramas por dia de frutas, verduras, legumes, que eu acho extremamente pouco isso. Mas as pessoas no Brasil, a gente tem estudo mostrando que as pessoas não alcançam nem isso. Então, assim, a gente tem essa questão, né, que acaba impactando muito. E, assim, a gente tem que pensar que o probiótico, até para ele promover as mudanças lá que ele precisa no trato gastrointestinal, ele precisa ter um ambiente propício para isso. É isso que eu ia falar. Né? Então, a hidratação, a fibra, tudo mais você em precisa arrumar ele não casa. Vai fazer sozinho. Exato. Eu estou dando um elemento. Exato. E outra, probiótico, ele não vai colonizar. Probiótico não pode colonizar. Então, ele vai durar aquele tempo ali e morrer e já era. Se você voltar com os hábitos antigos, se você não mudar os seus hábitos, você não vai ter um resultado. Não é uma semana que eu vou... Mas então, você sabe que eu tenho alguns conhecidos, não sei também se é a sua pasta, mas é muito curioso. Por exemplo, uma adolescente que foi diagnosticado TDAH, bipolaridade, não importa, por aí. E aí eu passo, então, o médico passou, o psiquiatra passou lítio, ou algo parecido. Qual é a ordem disso? Esses medicamentos me destrói toda a permeabilidade e eu preciso vir com todo esse aparato que a gente acabou de falar? Ou é um mal necessário? Eu preciso passar essa substância para esse indivíduo ter uma situação mais equilibrada, mas o mal vai vir por causa do medicamento. Ele vai me destruir. Entendi, não sei se eu explico bem. Então, primeira coisa que a gente tem que desmistificar, né? Às vezes o medicamento vem para o bem. Então, dependendo dos casos, o medicamento ele vai ser muito importante, né? E às vezes, a gente vai, às vezes, na maior parte das vezes, a nutrição ela vai ser importante, inclusive, para que a gente tenha uma melhora da efetividade do tratamento medicamentoso, né? Várias medicações alteram, sim, a composição da microbiota intestinal. Algumas alteram. Mas
o que a gente tem estudado hoje, né? Claro que isso ainda está em evolução, é que a efetividade de algumas drogas também vai depender da microbiota que você tem. Então, assim, parece que o efeito de várias medicações é mediado pela microbiota. Por isso que fica testando, às vezes a pessoa não se adapta, até que... Às vezes, sim, né? E às vezes, Marcelo, por exemplo, a gente tem lá determinado... A pessoa, ela tá extremamente... Vamos dizer assim, que ela tá com o eixo de estresse dela muito alterado. Ela tá, assim, com uma atividade simpática muito alterada. Ela não consegue mais desligar aquela luta ou fuga. Então, às vezes, vir com a medicação ali vai ajudar ela a acalmar para que ela consiga começar a adotar um estilo de vida saudável que vai ajudar depois na manutenção do resultado. Porque ela estava transbordando o copo já, então... Ela transbordou o copo e às vezes ali a medicação vai ser importante para ela acalmar e aí ela conseguir. Agora a gente vai mudar o estilo de vida pensando na manutenção desse resultado. Uma ferramenta necessária naquele momento, tiro ela daquela zona... transporta para uma zona mais propícia para que ela ache o caminho e... Isso. Mas é claro que assim que a gente tem que pensar, né? A gente tem que tomar cuidado. Muitos casos mais leves, não tão graves, moderados, eles podem ser manejados com estilo de vida. A gente tem diretriz para isso hoje já. Então, inserção de atividade física, alimentação adequada, psicoterapia muitas vezes vai fazer com que a pessoa não tenha que usar medicação, né? Então, a gente tem todos esses pontos. A nutrição, ela não vai substituir o medicamento psiquiátrico, né? Porque realmente, em muitas situações, a gente vai ter que usar o lítio, por exemplo, num transtorno bipolar, né? Mas a nutrição, ela vai ser um grande adjuvante para melhorar a eficiência daquele tratamento. Terra. Exato. Certo? Do ambiente. Exato. Essa é a minha obrigação. Até onde o meu braço aguenta, estica, é tratar essa terra. Isso, exato. Né? E isso vai com certeza contribuir muito para a efetividade do tratamento. Então, vale lembrar, por exemplo, em caso de depressão, 50% das pessoas não respondem aos tratamentos habituais. 50%. Nossa, é muita absurdo, coisa. Não sabia, não. 50%? 50%. Por isso que a gente... Por esse fator? Talvez? Por vários fatores, mas o estilo de vida contribui assim. Outro dado interessante. Só 30% dos casos de depressão têm origem genética. 70% estão associados com o estilo de vida. Epigenética, exatamente. Então, se a gente tratar o ambiente, muitas vezes 30%. A gente vai melhorar. E assim, muitas vezes, assim, eu pego casos de pacientes que vêm assim, refratários, já fizeram vários tratamentos, quando você vê, tem deficiência de proteína, que é uma coisa que a gente fala, não existe. Existe deficiência de proteína. Não só por falta de ingestão, mas às vezes por falta de digestão adequada. O paciente vem usando uma série de medicamentos psiquiátricos, mas vem com ácido fólico 3, 6, não vai responder. Ou às vezes ele tem um polimorfismo ali, né? Na enzima que metaboliza o ácido fólico na forma ativa, a gente tem que avaliar isso. Então, assim, não adianta você usar um recaptador de serotonina se não existe serotonina. Para a gente produzir serotonina, você precisa de proteína, né? Que vai fornecer triptofano, você precisa de vitamina B6, ácido fólico, vitamina C. Então, é um complexo. Está respondido, né? Que é essa parte nutricional, psiquiatria, saúde mental. Super bem respondido. Não adianta, tá é um tudo conjunto. Junto, né? Tá tudo junto. Eu não consigo fugir, eu tenho que proporcionar um ambiente. Doenças autoimunes. Isso também cascateia, né? Em algum momento, né? Sim, as doenças autoimunes, né? Elas acabam tendo, né? Claro, mecanismos um pouco diferentes, mas também tem como base a inflamação crônica e alterações na permeabilidade intestinal, né? Então, é muito comum a gente ver alterações gastrointestinais nesses pacientes. Por isso que eu sempre falo, paciente que vem com doença autoimune, primeira coisa que se faz é cuidar do intestino. Se parar para pensar, tudo acaba no intestino. Tudo começa, tudo acaba no intestino. É né? muito incrível isso. Esse é um assunto tão gostoso, tão brilhante. E imagina, você estuda isso, dá aula disso, mas a gente que está de fora... A gente avança um pouco, mas depois tem um universo, aí outro universo, não termina. A gente não sabe nada ainda, não mesmo sabe assim, nada estudando ainda. Bastante. Hoje a gente tem novas técnicas
para as pesquisas, então isso está evoluindo muito. Então, assim, é até um pouco desesperador você tentar ficar antenado em tudo, porque você não consegue acompanhar. Nada e não sabe nada ainda. Né? E assim, a gente sabe uma gotinha no oceano. A gente estuda, vou te dar um exemplo, a gente estuda muita bactéria, que é o que a gente tem um pouco mais de técnicas para estudar. Mas assim, não tem só bactéria no intestino. A gente tem fungo, a gente tem vírus, a gente tem arqueias. A gente ainda não sabe nada sobre a interação disso. Como é que isso influencia? Porque influencia. Como lidar com isso? Ainda não sabemos, entendeu? Então, o que a gente sabe hoje? Estilo de vida, né? O estilo de vida que dita. Por isso que a gente tem que ser, claro. A gente tem que ser muito criterioso, né, com as nossas escolhas diárias, com as nossas escolhas alimentares, com essa questão do estilo de vida relacionado ao sedentarismo, então a prática de exercícios físicos e um ambiente que não seja tóxico. Quando eu falo do ambiente que não é tóxico, não é só São Paulo poluição, mas é o estresse que a gente vivencia, nossas relações, né? Então a gente tem que considerar todos esses aspectos. Você viu na pandemia o que aconteceu? Nossa, foi um quadro muito demonstrativo para a ciência e para todos nós o que é o homem confinado que não interage, que o homem foi feito para interagir. Nós vimos nos casamentos, nós vimos um monte de coisa nos relacionamentos em geral. Foi um estudo perfeito. Não, teve um aumento absurdo dos casos de depressão. E aí você vê a pessoa confinada, sem fazer exercício. Eu comigo mesmo. Às vezes sem conseguir lidar consigo próprio, né? Que é difícil. Não é nem o vizinho, é ele mesmo. Ele mesmo. Todo mundo no começo quis cozinhar saudável, agora vou começar. Deu 3 meses, ninguém aguentava mais, né? Tava só comendo junk food porque tava estressado. Então teve muita gente que ganhou muito peso, a gente perdeu interação social. Então é o pacotinho ideal. Então você vê o quanto o estilo de vida influencia. Ficou mais do que claro ali que o estilo de vida ele pesa muito quando a gente fala em saúde mental. Quando você fala assim, e a doutora vive isso, há quem deva estar se perguntando, mas o que eles estão falando é impossível. A gente vive nos grandes centros. Então qual é a dica? Antes que a doutora acabou de falar várias, né? Mas eu penso que a gente está num momento, num mundo que está tendo um crash. Ou eu paro com isso, ou eu vou no muro, com esse ambiente, com tudo isso, com esses estímulos todos. Ou eu me contenho, senão eu vou morrer cedo. Ou vai viver mal. Ou eu vou optar por viver assim fracionado, que nem um elétrico, ora mal, muito mal, né? Eu acho que a gente chegou num limite, assim, nos grandes centros. A gente está vendo aí, né? Então, assim, eu é que tenho que dar um passo para trás, tenho que ser inteligente o suficiente para falar, nessa velocidade, está mais rápido que as minhas pernas, eu não consigo. Exato. Né? Eu acho assim, essa foto que eu tiro. Então, você com os pacientes, você com os alunos também deve chegar a uma conclusão parecida. E comigo com a própria, né? A própria experiência de vida. O que eu acho? A gente gosta do que a gente faz. Sim. E a gente gosta de morar aqui. Sim. Traz benefícios. Nós vamos ter que achar um jeito. A gente tem que tornar nosso corpo resiliente. A gente tem que tornar o nosso corpo resiliente a isso. Forte para. Exato. Né? Para passar o mais imune possível a tudo isso. Então, assim, e aí entra como você vai manejar a sua vida, o teu estilo de vida. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Pera, vai. Não tenho vergonha de falar que eu já passei diversas vezes, eu tenho, né, um diagnóstico de depressão recorrente e tô muito bem, né? Mas porque eu mudei o meu estilo de vida. Eu faço exercícios físicos religiosamente, todos os dias. Pra mim também é um remédio. Então, assim, se eu não treino, eu fico muito estressada. Igualzinho. Eu organizo meu dia para ter as manhãs livres para mim, pelo menos até as 8:30 da manhã é o meu tempo, tá? O meu tempo que eu tomo meu café com calma, eu tô ali com os meus cachorros, eu tô ali na minha casa eu medito um pouco, mas eu medito todos os dias. Esse é o seu eixo. Você tá achando o eixo do dia. Tá. Na correria da semana, né, que é bem corrida, abriu a porta, muita coisa, ó.
né? Exato. Tá. Então, por exemplo, eu parei de me estressar em trânsito, porque assim, Nossa, eu me dá pego a o dica. trânsito, eu venho ouvindo podcast, eu venho ouvindo livro. Então, eu tenho aprendido muita coisa. Às vezes eu tô tão entretida na leitura do livro que Tá eu quero automática, parar ela- o carro para não chegar num lugar que eu quero terminar a história, Aí é entendeu? legal, hein? Então, assim, Ó, ela não tá com o celular aqui na mesa. né, não tô. É incrível. Outra coisa, celular. Mas Eu é. não respondo o celular antes das 9 da manhã e depois das 8 da noite. Eu não respondo, Tá vendo aí, Andy? Você Não que enche respondo. o saco? tá? É. Então, esse é um negócio assim, eu me policio muito pra não ficar em rede social. Você sabe que você vai no muro também se você começar a abrir concessão. Mas é isso, mas aqui. Exato. Eu não abro mais essas concessões e isso tudo vem me fazendo bem. Rede social é um mal necessário, mas eu me policio o tempo que eu fico por dia. Uma outra coisa que eu tenho feito recentemente, eu tinha muito hábito de tomar café da manhã ouvindo jornal. Cortei. Porque ultimamente só tem assim tanta tragédia, aquele negócio já deixa não. tão mal. Agora eu entendi o que você falou. Que eu- É só sangue, é só. Tá. Não, é só, né? Desgraça. Você começa seu dia pesado, cortei. Aquilo não. a sua frequência já sobe, só de ver. Sim. Certo? E você tá mastigando. Exato. Tá. Então eu já cortei, coloco uma aula, coloco um podcast, ou fico sem nada, só ouvindo. Você tem toda a razão, né? Pensando com a doutora aqui. Porque os nossos pensamentos já são sabotadores, né? A gente mesmo, sozinho, já é capaz de produzir muito pânico, né? E agora, se você fica bebendo do veneno de um jornal sensacionalista e tal, e mais o que você pensa, mais a vida como ela é, você fica o dia inteiro fibrilando. Fica, aí entra. E você não sabe que você está com a respiração curta. Exato. E você nem percebe, né? Você nem respira. Você nem percebe, você nem se percebe. Você não tem consciência sobre o que você está comendo, você só está no automático. Você falou tudo Né? agora. Acho que a palavra aqui é consciência. Eu tenho que ter consciência disso tudo. Claro, a gente não vai mudar São Paulo, né? Nada disso. Mas se eu sou consciente, que nem a doutora explicou aqui do café da manhã, que horas eu vou desligar esse celular? Quantas horas eu vou passar na rede? Isso tudo já vai me poupando, não? Sim. E aí entra a alimentação que vai proteger, aí entra a suplementação que a gente tem acesso. Então, assim, a gente consegue se blindar. Não tô falando que não temos dias difíceis, não tô falando que não tem hora que é difícil, né? Então, isso é normal, é inerente. Né? Mas eu não preciso incrementar. Vai ter, é um pouco tua escolha. Se você tomar uma fechada agora de manhã, ou você vai ficar com raiva para sempre, ou você deixa passar, entendeu? Então, a gente tem essa escolha, às vezes é muito difícil, não vou ser hipócrita dizer que não é difícil. Claro. Mas a gente vai criando essas estratégias que vão facilitando, né? Então, no final das contas, o estilo de vida que dita, né? E a nutrição é um dos principais fatores do estilo de vida modificáveis. Querendo ou não, concorda que é fácil mudar a tua alimentação? Sim, tá na minha mão, tá no meu poder. O poder é mudar a refeição seguinte. Tá no meu poder. Você pode comer lá fala um chocolate ruim aí. Um chocolate ruim? Diamante negro. Tá, um diamante negro. Não tô falando de ruim de gosto, tá? Um diamante negro, tá. Ou você pode comer uma fruta com castanha. Tá vendo, Andy? Você não precisa ficar... Tá ouvindo, não? E Nutella, doutora? Nossa, um dia desse eu vi a composição da Nutella. Até falei pra minha mulher. Eu não lembro. Olha, eu acho, tenho quase certeza, a composição da Nutella, 65% é açúcar. E olha, não tô falando que nunca esses alimentos vão Sim, ter vez. é só a frequência. Mas é frequência, Sim, né? claro. É consciência. Você vai comer o pote da Nutella, Andy? Não. Ou você vai comer uma colherzinha de sobremesa? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai ter tremedeira se ele pegar uma colherzinha. Mas você sabe que às vezes eu tenho dúvida, você que estuda e dá aula disso, numa comparação de 100 anos, não sei que recorte a gente faria, e alguns colegas seus às vezes falam, mas vocês falam, todo mundo está inflamado, todo mundo está não sei o quê. A gente consegue mensurar isso hoje, antigamente não, mas estava todo mundo inflamado, ou não? Ou realmente, de uns 60 anos para cá, né, a gente vê o consumo
per capita de açúcar no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, vem aumentando, era quase nada, era, sei lá, gramas e foi. Hoje, por ano, não sei quanto a gente come de açúcar direto ou indiretamente, né? Existe algum quadro, algum painel que mostra um recorte de 100 anos atrás, 60 anos atrás? A gente era inflamado lá atrás? Será que a gente era inflamado? Pela alimentação, talvez não, né? Porque a gente comia comida, né? Não tinha industrializado dessa monta, né? Eu não sei te dizer. Eu nunca vi nenhum estudo relacionando isso, mas a gente tem 2 pontos. De fato, a comida era mais limpa, mas tinha muita gente que não tinha que comer, né? É verdade. Então a gente tem esse... Verdade, Hoje a gente tem mais acesso à alimentação, mas uma alimentação ruim. Então, né, não sei. Obviamente, hoje a gente sabe que a nossa oferta energética, né, é muito maior, tanto é que a gente vê aumento de doença crônica, de obesidade. Mas assim, a gente tem alguns parâmetros laboratoriais que nos ajudam. A gente tem, por exemplo, como mensurar interleucina 6, PCR ultrassensível, né, alguns marcadores inflamatórios. Mas sabe, tem também alguns testes de metaboloma que a gente consegue inferir isso. Mas acho que antes disso, sabe, o nosso corpo ele dá dicas, a clínica é soberana. O corpo dá dica. A clínica é soberana. Então, assim, com sinais e sintomas, um olhar mais treinado. Então, nós nutricionistas que somos treinados até para fazer uma inferência de qualidade de alimentação, a gente já consegue entender. Tá? Pode ser que não seja uma inflamação tão grande, pode ser, né, um nível menor, mas a gente já consegue inferir isso. Mas existem, sim, parâmetros que podem ser avaliados para a gente ter um norte, tá? Agora, se antigamente, como que era, eu não sei. Não dá. Eu não você sei. falou uma coisa certa, é verdade. A população nem comia direito. E assim, se parar para pensar... Até ontem a população estava em fome, né? Então... Se parar para pensar, também tinha muito estresse, né? Assim, principalmente na época ali da transição industrial, sim, né? Tinha muito estresse, cargas de trabalho extenuantes. Sim, aí você tem eu não sei, a década de 20, depois você tem a industrialização, depois você tem a guerra. Enfim, tem muita coisa aí que a gente... Eu não sei se é mais ou menos, mas eu acho que sempre tivemos alguma coisa. Eu fiz uma anotação aqui para nunca ouvir falar nisso. Enfim, doenças autoimunes e alergias, né? E tem uma coisa aqui que eu nunca ouvi falar. Recentemente, o conceito molecular Mimicry, não sei como é que se lê isso, tem sido usado para explicar o surgimento de doenças autoimunes, como esse fenômeno influencia suas recomendações nutricionais. A sensibilidade ao glúten, não celíaca, ainda o tema é polêmico. O que a ciência tem mostrado de mais recente sobre isso, né? Mimicry, não sei se é uma expressão... Eu acredito que você esteja falando um pouco do processo de mimetização. Mimetização, né? Que ele espelha, né? Que ele imita, que ele... Então, basicamente, vamos dizer, o exemplo do glúten que você deu. O glúten é uma fração proteica, né? Então, existem algumas partes, né? Algumas, vamos dizer, pedacinhos dessa molécula que são muitas vezes parecidas com alguns órgãos. Então, por exemplo, você tem um pedacinho do glúten ali que parece a tireoide, parece uma célulazinha da tireoide, né? E aí, se o sistema imune olha o glúten, olha a tireoide e fala assim, bom, esse negócio tá estranho, acho que isso aqui não... Eu não sei se isso aqui é ou não é, por via das dúvidas eu ataco os dois, entendeu? Então, manda bala nos dois. Manda bala nos dois. Tá. Então, é mais ou menos em relação a isso que eu acho que ele está querendo dizer. Então, a gente acaba tendo essa mimetização molecular. Que coisa, entendeu? Né? Que loucura que é o corpo, né? Exato. Por isso que a gente estuda, existem estudos, né, mostrando aí, às vezes, o impacto de alguns alimentos que, por essas frações moleculares, acabam chamando mais atenção do sistema imunológico, né? Então, algo nesse sentido. Que sistema, né, Laís? Você falando assim, que loucura, né? Que essa inteligência. Nosso corpo é uma maquininha fantástica, menos para as mulheres, né? Que menstruam, que tem cólica, que tem menopausa. Assim, um dia eu vou me acertar lá em cima. Vamos discutir isso, né? Mas assim, olha, eu cheguei até mais cedo pra gente trocar uma ideia. Realmente. Mas você fala assim, claro, a mulher...
ela Eu tô brincando, gera um né? filho, né? Ela tem que ser uma Exato. máquina diferenciada. A gente Imagina é essa uma usina, máquina, né? é uma máquina diferenciada com certeza. É. Tem a sua beleza, mas eu falo assim, a gente podia se reproduzir de alguma outra forma, sofrendo um pouco menos, né? Mas tudo bem. Não, Um mas, dia eu me acerto. mas não que o homem também não tenha as suas. Mas realmente, na comparação. é, Me fala uma coisa, se a gente. Claro que é difícil, depende de quem, depende onde mora, depende dos hábitos e costumes, se essa pessoa é mais noturna, diurna, enfim. Mas os conselhos que a gente passou aqui, eu não posso abrir mão, já é mais que provado, atividade física. O que essa pessoa pode ser desde a caminhada até o que ela crossfit, enfim, o que ela achar por bem, nadar, eu tenho que ter. Isso já é sabido, isso Sim, para a saúde mental, inclusive, isso é não determinante. se discute mais. Você diria ou afirmaria que tudo isso que a gente falou, se esse indivíduo comesse menos, eu consigo alcançar com mais. Eu consigo essa homeostase, eu consigo essa saúde num indivíduo de meia idade? É uma afirmativa correta que eu deveria comer menos? Depende esse Depende. menos, né? Depende Depende assim qual é o menos. menos. Depende o Eu quanto esse menos. totalizo os macros, como eu faço essa conta, né? Então, porque assim, Posso errar feio, né? exato, o que acontece assim, dependendo de quão menos você consome, você vai ter várias deficiências nutricionais, né? Não é questão Principalmente de se for menos, né? crônico. Não é questão E de aí menos. você vai ter desequilíbrio. É natural, né? Nosso corpo é reação química, é tudo reação química que depende de nutriente. Se falta nutriente, você vai ter desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai levar a algum tipo de problema. Então depende de quão menos, quão equilibrado É. esse menos. É claro que a gente, talvez o menos que você esteja se referindo são dietas, por exemplo, com a cetogênica, o jejum intermitente, restrição calórica em geral. A gente sabe que tem estudos mostrando aumento de longevidade, biogênese mitocondrial, Que eu redução de poupo o meu estresse sistema, oxidativo. Sim, só que teoricamente. tem limite e a gente tem que pensar nessas Depende do indivíduo, né? estratégias. Depende do indivíduo e a gente tem que pensar isso como estratégias, não necessariamente Tá. algo que você vai levar para sempre. Por quê? Porque a Estratégia. restrição crônica, ela ativa o eixo do estresse, o eixo HPA. Verdade. E aí você vai ter esse estresse crônico que vai trazer todos os prejuízos. Eu abro essa porta e, porra. Então, assim, o que eu entendo disso? Para as pessoas que não vão ter contraindicações, pessoas que eu diria saudáveis, que estão bem nutridas, que estão equilibradas, a gente pode fazer ciclos, né? Com dietas, por exemplo, mais restritas, a dieta cetogênica, como a dieta, o próprio jejum intermitente. O que a gente sabe, tá? Em relação ao jejum intermitente, por exemplo, que inclusive foi minha, né, dissertação de mestrado, que depois a gente publicou sobre o jejum intermitente na saúde mental, é que parece trazer benefícios, apesar dos estudos ainda serem muito, né, inconclusivos, mas é aquele jejum noturno. Então, é Eu, restrição de janela de alimentação. Então, não é restrição calórica, mas a restrição da janela de alimentação. eu aumento a minha restrição de alimentação, O tempo que você não come. sim, mas um pouco mais das 8 horas. Depende da pessoa, eu posso fazer até 15, 16, enfim, depende. Isso. Aproveitando as 8. Exato. Então, por exemplo, você toma o seu café da manhã, que é fundamental, almoça tal, e para de comer entre 5 e 6 da tarde. Então, você vai fazer uma janela de alimentação aí. Acho que o fisiológico adequado, 12 horas, todo mundo, todos nós, 12 horas de jejum noturno. E aí, né, pode-se pensar em fazer ciclos fazendo 14 horas, né? Não passar de 16 horas, porque aí você já pode ter algumas consequências ruins. Me ajuda, pera. Vou parar aí porque eu tenho dificuldade com isso, acho que muita gente tem. Eu não consigo e quero muito fazer, mas eu não consigo. Exemplo, você falou 8 e eu poderia estender e tal, paulatinamente e tal. Se eu abro a porta de casa e não como, eu caio do outro lado. Eu não sei se é... Esses sintomas de desconforto ou de
fome ou dependência ou hábito passa com o tempo? Eu devo insistir? Então, eu não estou estimulando ninguém a fazer Não. jejum intermitente sem orientação. Mas, assim, se você se alimenta bem durante o dia, tá tudo certo, tá? Você começa antecipando um pouco. Então, por exemplo, claro. você começa a jantar... eu tenho o hábito de jantar às 8. Começa a jantar às 7. Fica um tempinho. Aí começa a jantar às 8, às 6. Então, assim, vai ter um tempo de adaptação. No começo é esquisito mesmo. Mas você se adapta. Eu vou dar um exemplo. Bom, é esquisito mesmo, já gostei. Então, É esquisito, mas você se adapta. A pessoa que, né, o pessoal acha que eu sou extrema, mas sou do interior, também isso facilita. Eu almoço, eu tomo meu café da manhã por volta de 7h30, 8 horas. Até aí você tá normal, tá? Vamos Até aí ver tô o normal. resto. Quarto 5h30, café da manhã 7h30, almoço às 11. Agora E você minha já não é mais última normal. refeição é 5, 6 da tarde. Não, você não almoça às 11. Almoço. Não, aí não fala Almoço. isso. Não. Almoço. E olha, Ela parece agricultora, né? Agricultora minha avó contava isso na roça eu lá, sou que do era interior, 10h30, 11 horas. eu sou do interior. Eu não acredito. Mas eu acordo 5h30, é treino, dá fome. Mas o engraçado é que eu me adaptei tanto a isso que, assim, depois das 6 eu não tenho fome. É que você fez a lição de casa toda. Eu não tenho fome. Né? Exato. Você fez a lição de casa, então você fez certo. Você o corpo adapta. O corpo adapta. O corpo adapta. Né? Então, você assim, divide macro e micro, tudo certinho, até 5, né? Você falou 6? 5, 6. 6. Depende do horário do paciente. E aí parou. Às vezes é 5, às vezes é 6. Aí parou aqui. E aí só água, chá, meus suplementos. Até o outro dia. Até 7h30, 8 horas. 7h30, 8 horas. E você faz essa janela grandona. E, assim, e você tem benefícios super bem adaptável. pra você, tudo, você teve benefícios. E assim, eu não restringo caloria. Mas você não fez tudo do dia pra noite, né? Não, foi gradual. Sim. Eu não restringo caloria. Você só condensou aqui. É. E aí a restrição da janela de alimentação é isso. Não é você comer menos necessariamente, entendeu? É ajustar os horários. De preferência alinhado com o ritmo circadiano. Por isso que, assim, você tem que fazer o café da manhã e jantar cedo. Tá? As pessoas que fazem ao contrário, elas pulam o café da manhã, aí essa pessoa que vai ter larica. Esse vai comer a geladeira à noite. Vai comer a geladeira à noite, essa pessoa vai ter desregulação glicêmica e essa pessoa não vai ter benefício. Porque o corpo vai falar, viu, você não me deu tudo. Agora você quer na geladeira meia-noite. Exato, e o café da manhã, ele é meio que ele tem um efeito na regulação circadiana. O café da manhã, ele é importante para regular a secreção de hormônio ao longo do dia. Quem pula o café da manhã, primeiro tem uma síntese proteica menor, tá? É importante isso para quem pensa em recuperação. Boa. Segundo, quem pula o café da manhã acaba tendo uma desregulação glicêmica à tarde e à noite. É aquela pessoa que fala assim, eu vou super bem até a hora do almoço, depois eu quero comer, fica lariquenta, chega à noite, acaba com uma caixa de chocolate. Me dá exemplo. Claro, a gente está falando de maneira genérica, não só tem um protocolo, um guide, a gente está falando aqui para ter noção do conceito, né? É interessante que você falou da parte hormonal no café da manhã, que o ideal seria ter fruta, proteína, carboidrato, tudo isso. Sim. Pode ser? Melhor horário. O que tem que ter? Tá anotando aí, Andy? Imagina. O que tem que ter no café da manhã? Carboidrato complexo, sempre. Pode ser um pão integral. Posso pôr aveia? Aveia, né? Grãos em geral. Proteína de alta biodisponibilidade. Então, você entra com ovo, você pode entrar com queijo, iogurte, você pode colocar uma proteína em pó, whey protein, que eu amo, ou proteína vegetal. E aí, alguma fonte de antioxidante. Aí, as frutas, um suco natural. Se a gente tiver que escolher um horário do dia para comer um carboidrato simples de alto índice glicêmico, café da manhã. É o momento do dia que a gente tem mais sensibilidade à insulina. Café da manhã. Pior horário para você consumir carboidrato de alto índice glicêmico, à noite. A sensibilidade à insulina à noite é pior. Por isso que se você deixar para comer a Nutella à noite, vai fazer um estrago muito maior no seu corpo, porque lá a sensibilidade à glicose é pior. O impacto é grande. O impacto é maior. Tá. Entendeu? Então, assim, o café da manhã, ele meio que dá um start metabólico, tira você do jejum e fala assim, galera, bora produzir enzima digestiva, bora acelerar esse metabolismo,
né? Então, por isso que você ter essa refeição mais completa de manhã vai acabar melhorando essa Que vai resposta hormonal. determinar justamente essa minha primeira, etc e tal. Exato. Para que eu não tenha problemas. Melhor função digestiva por volta da hora do almoço, que vai entre 11 e 1 da tarde, tá? Então, é o melhor momento, por exemplo, você pensar em comer coisas com mais gordura, tá? Então, Tá, uma nessa carne janela no meio vermelha, do dia aqui, tá? é onde a nossa Das função 11 à 1h30, digestiva é tá. melhor. Tá. A partir do final do dia, nossa função digestiva, vamos dizer, se torna menos eficiente, nossa tolerância à glicose reduz, né? Vou entender que eu vou comer menos carbo ao longo do finalzinho do dia. Você tem que ter uma digestão mais leve à noite, até porque a digestão ela libera calor, né? Libera energia na forma de calor. Mas Isso vou pôr aquece. proteína no final do dia. Proteína? Posso pôr. Deve, Tá, né? tá. Mas proteínas que sejam de uma digestão mais fácil. Então, não é à noite que você vai comer carne vermelha, por exemplo. Tá. Você pode carnes brancas, Posso pegar um leguminosas, as leguminosas, proteína em pó, por exemplo. Digestão fácil. Porque a digestão aquece o corpo. E pra gente dormir, a gente precisa de 4 graus a menos de temperatura. Por isso que a gente tá sofrendo agora, né? Pra dormir no calor. Você mesmo falou quando a gente chegou. Exatamente. Né? Então, você faz uma refeição mais densa à noite, você vai dormir mal. A qualidade do sono não vai ser boa, né? Para quem você gosta de falar, que audiência você gosta de falar e por que dos teus alunos? Me explico. Em congresso, na pós, como é que está a sua vida agora de... A doutora, ela está nas duas pontas. Ela é discente e docente. Ela assiste aulas e dá aula. Não é isso? E sou clínica também, né? E Bom, fora o resto, fora né? clínica, né? Consultório é minha paixão. Eu hoje tô dando aula, eu dou aula em algumas pós-graduações, então, por exemplo, eu dou aula na pós-graduação de dor, do Einstein, né? Que é uma pós bem bacana. Puta, que legal essa. Que tem tudo a ver com saúde mental, né? Porque são comórbidas. Dor, né? Dor, né? Isso é também um assunto Dor que não crônica. termina, né? E assim, é muito gratificante você Sim. cuidar de pessoas com dor e ver a melhora delas, né? Porra, demais isso. E também eu coordeno, né, a pós-graduação de nutrição aplicada à psiquiatria, que é uma... Eu sinto, sabe, que hoje eu acho que eu cheguei numa fase da carreira que eu tenho que compartilhar tudo que eu aprendi ao longo desses 16 anos. Esvaziando o copo. Né? Então, eu tenho muita prática clínica e eu amo a clínica. Né? E hoje eu tenho realmente essa missão, talvez, de propagar isso, porque eu entendo que a gente precisa qualificar melhor nossos profissionais da saúde para ajudar as pessoas, né? As pessoas, assim, trazendo essa questão de saúde mental, vai aumentar. Doença neurodegenerativa vai aumentar. É certo. Né? Então, a gente está vendo isso, né? Está vendo isso. O Brasil é o país com mais ansioso, o país mais ansioso do eu mundo. Vi esse dado, Terceiro com mais indivíduos depressivos do mundo. A gente tem a mesma pessoa que vem para o Nutri procurando resultado estético, performance esportiva, ela em algum momento da vida ela vai ter que lidar com algum tipo de É uma questão de tempo. Quando? Mas vai vir. Vai vir. Então, se você estiver preparado para prevenir, tem pessoas que elas tem profissionais para isso, né? Para atender essa galera, né? E tem que ter profissional para ficar atento assim, ó, esse cara aqui ele tem uma predisposição maior para isso. Então já vamos cuidar. Vamos Nessa minha anamnese, quando eu sento lá na tua clínica, essa é a experiência do profissional, né? Com a barriga no balcão, a clínica, né? Nessa anamnese, que eu não sei quanto dura com a doutora, talvez 1 hora e pouco, você precisa ser contundente nessa investigação para poder me ajudar, né? Exato, exato. Isso é de... E assim, a anamnese eu fico 2 horas com meus pacientes. Nossa, imagino que... 2 horas. Porque assim, são vários fatores que estão interagindo. A gente precisa tentar enxergar, abrir esse leque. E é claro que assim, por exemplo, falando em prevenção, hoje a gente tem os testes genéticos que nos ajudam. Sim, você tem várias ferramentas. Testes de metaboloma. Mas me explica uma coisa na tua área que eu acho curioso. Eu vou passar em consulta com você. Eu não estou bem. Esse tipo de cliente mente muito, se esconde e você tem que ir abrindo para tocá-lo e falar, meu, calma. Eu acho que isso deve ser um complicador. Porque assim, tô imaginando que eu tô fora do peso.
eu não consigo fazer atividade física. E eu estou num rodamoinho sistêmico e eu não consigo sair, estou na sua frente porque foi indicado, estou lá como uma especialista. Mas eu não me sinto Isso é super comum. à vontade, Uhum. ainda com você, de falar um monte de coisas. E aí você tem que ir cavando. Tem que ir Para poder me ajudar, cavando. você vai ter que ir cavar. Eu acho que assim, no nosso trabalho, uma das coisas mais importantes é o raporte com o paciente. Tá bom. Né? É mais importante para ele começar. E assim, a gente tem que trabalhar a nossa escuta ativa e fazer essa conexão. E entender que tem paciente que vai curtir um cardápio com quantidade e outro paciente ele não. A gente vai ter que começar bem devagar com aquelas orientações nutricionais, troca isso por aquilo. Bem lento. Bem lento. E esse é um paciente que vai escapar. Se é um paciente que está instável emocionalmente, ele vai escapar. Porque assim, você tá deprimido, tá no fundo do poço, você tá anedônico, não tem motivação para nada, você não tem prazer em nada. Você vai cozinhar? Você não vai. Você vai seguir o que a nutricionista está falando, mais uma pessoa falando. Exato, é isso que eu queria vai. falar. É. Então, esse paciente, você não tem que ele. segurar na mão. É. Você vai segurar na mão, você vai mandar mensagem, você vai acompanhar ele a cada 15 dias. Então, mais. assim, é um trabalho que exige mais. Mas o profissional, você que dá aula, esse material humano tem que estar muito bem preparado. Exato. Tecnicamente, vamos imaginar que essa profissional, até tecnicamente, está bem preparada. Mas ela não consegue uma boa intercomunicação com o paciente. Eu não consigo mostrar isso. Isso deve ser um... Exato. E outra, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, dependendo da questão, da condição, tem alguns que são manipulativos, né? O paciente? Então assim, dependendo às vezes alguns transtornos de personalidade. Puta, e ainda assim, você tem que lidar com isso e às vezes você tem que estar forte ali, porque às vezes você se sente mal, frustrado, porque você não vê evolução. De não conseguir me entregar? Sim. De você ver que assim, não está evoluindo com aquele paciente. Então, assim, isso é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Então, é bem desafiador. E aí que tá. Por isso que, assim, hoje eu vejo muita gente trabalhando com saúde mental. Vou dar esse suplemento resolveu a vida. Não é assim, não, gente. O treco é complexo. E aí a gente tem interações, né? Eu vejo, toma o cogumelo tal, que o cogumelo aumenta a cognição. Gente, não é assim. Aí eu vejo o profissional passando um monte de suplemento, o cara tá usando lá uma medicação, o negócio vai interagir. Você sabe que, assim, até creatina pode ser gatilho para mania em paciente com transtorno bipolar. A gente tem que ter muito cuidado. E é por isso que, assim, eu tenho agora essa missão, porque eu acho que os nossos profissionais, não só nutri, tá? Médico, são mal preparados. E hoje a gente tem toda essa questão mesmo até de marketing, um monte de coisa sendo lançada, mas a gente tem que ser muito criterioso na hora de prescrever. Tanta razão, a tua área é tão bacana. Vou te contar o que aconteceu semana passada. Eu estou chegando aqui na loja. Tem um cliente que vem aqui há mais de 20 anos. Eu não o via faz tempo. Kim, tudo bem? Conversamos. E uns 60 quilos a mais. E começamos a conversar. E tal, não sei o quê. Mulher, você parou? Aquelas histórias todas. Começou a falar, mas ele não parou de falar. Não parou. Eu não tive nem tempo de escapar. E me contou que o ano passado foi até aqui um lugar de São Paulo para acabar com... E tal, conversando numa naturalidade, etc e tal. Fui interditado pelo meu irmão, etc e tal. E a gente está terminando o assunto, ele encheu os olhos de lágrimas e tal, não sei o que, me abraçou e tal, aí me despedi e tal, aí ele entrou no carro, saiu de novo, me abraçou e falou, obrigado por ter me ouvido. É a tua área, tá? Por isso que eu tô um cliente normal, tal, assim, normal entre aspas. Aí eu fico imaginando, para mim foi difícil, e fico imaginando para vocês, e no seu caso, ainda ter que
mostrar para o teu colega, porque você está dando aula, como ele deve proceder para a entrega. Então, realmente, Exato. parabéns. É um trabalho assim que eu acho que deveria ter uma importância, né, por todos muito maior, porque é saúde, né? Saúde pública é uma coisa que... Exato, saúde pública. então é muito grave. Isso é o que você falou, né? Tá muito em alta isso. Espero que não, mas vai piorar. Vai piorar, infelizmente. Pela condição de tudo, né? Das cidades, do mundo. A gente tem que se preparar, né? Então, assim, mas eu tô feliz com o caminho das coisas. As coisas estão... A gente está tendo mais atenção para isso. Por exemplo, esse meu projeto da pós-graduação é uma realização e, assim, eu fico feliz de poder contribuir. Claro, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê por aí, como sempre, como tudo, né? Tem muita gente falando groselha. A comercialização da situação toda, o marketing, exato, tudo. Né? O marketing, querendo ou não, tá meio que na moda, né? Vamos ver qual que vai ser a próxima tendência. Sim. Mas agora a saúde mental, ela tá em evidência. E você é muito respeitada pelos colegas médicos. Você está sempre com toda a equipe transdisciplinar, multidisciplinar. Você vive com essa galera, né? Eu acredito na multidisciplinaridade. Sim. Eu não acho que a gente consegue cuidar de tudo sozinha. Tão complexo. Então, por exemplo, na pós-graduação a gente trabalha, é multidisciplinar a nossa pós-graduação. Eu tenho psiquiatra lá, eu tenho psicólogo, eu tenho nutri, eu tenho até outros profissionais da saúde. É isso que eu acredito. A gente tem que ter essa troca, né? Cada um tem que contribuir em prol do paciente, né? Então é muito legal. Hoje eu faço curso, eu coordeno lá a parte de nutrição de um programa lá do IPQ, que é acho que eu te contei, né? De depressão refratária, autolesão e suicidalidade, que é muito bacana também, porque são pacientes gravíssimos e a gente desenvolve esse trabalho em equipe. Tem um time incrível de profissionais, psicólogos, psiquiatras. Então, é uma troca muito rica, eu tenho aprendido muito com isso. Então, que é outra coisa que eu quero trazer também para os alunos. Então, assim, é o que eu acredito, né? Eu acho que a gente precisa trocar, estar junto. Recentemente eu fiz uma consultoria para uma clínica psiquiátrica, primeira no Brasil, que começou a introduzir o conceito da psiquiatria nutricional no tratamento dos pacientes que estavam lá, né, internados. Aplicando. Então, assim... Primeira clínica. Então, assim, é muito bacana ver tudo isso. O negócio, aos poucos. Eu sei que hoje ainda não é uma coisa para todos. Não é o padrão ouro que né, vocês gostariam, mas ok. Lá. É um começo. Estão caminhando. Mas uma dúvida. Em relação a isso tudo que a gente comentou, acomete mais homens ou mulheres no Brasil? Ou a depressão... toda essa parte psiquiátrica é meio a meio? A gente está com muito mais predominância no masculino e feminino? Depende um pouco da condição, mas, por exemplo, mulheres, elas tendem a ter mais ansiedade e depressão, por exemplo. Né? Não que o homem não... Não que o homem não tem uma certa predominância feminina. Predomina um pouco mais. Mulher também é complicado, porque justamente essas alterações hormonais, elas acabam contribuindo muito também. Né? Então, toda essa mudança fisiológica que a gente passa ao longo da vida. Eu entendia no que você está falando, justamente no passado, pela ignorância, menopausa, pós-menopausa ou algo parecido. Só que eu estou vendo muito em adolescentes. Sim. Muito. Sim, bastante. Basta ver nas escolas, você já sabe todo o resto, né? Estilo de vida. Então. A gente tem estudo que mostra hoje quais são os 3 principais, vamos dizer assim, fatores de risco para o desenvolvimento de depressão especificamente. Os gatilhos. Vê se você conhece alguém que faz isso. Maior tempo de exposição à tela. Porra. Má alimentação. Privação de sono. Nossa, é o tripé que vem no kit. É o que a gente vê. A pessoa... esses são os gatilhos? Os principais fatores de risco. Tá? Então, a pessoa fica na tela o dia inteiro, ou tá no computador, ou tá lá na rede social, tempo inteiro. Vai dormir, chega do trabalho que ficou na tela o dia inteiro, vai dormir, vou dar uma olhada aqui no Instagram e fica lá. O negócio é viciante. TikTok, então, passa horas lá. Tá vendo, Andy? No TikTok. Nem tem o TikTok. Tem, sim. Não, o TikTok é muito legal. Eu nem entro no TikTok, eu fico dando risada. O TikTok é aquele de poucos minutos, né?
Tá. Vídeos rápidos. Vídeos rápidos. É muito divertido o Adrenaline. TikTok. Eu fico Veja dando risada quero ver horas. outro, quero ver outro, quero ver outro. É isso? Eu nem entro, porque o negócio, né, fissura. Então aí fica à noite lá. Obviamente acaba ou lá Você no vira um Netflix. adicto. Aí quando você vai ver, putz, foi dormir tarde. Tem que acordar cedo no dia seguinte. Dormiu mal. Aí quando você dorme mal, Sistêmico, tá. você vai comer mal ao longo do dia. Porque você tem alteração em Puta, resposta meu, glicêmica, o isso- negócio vai. Batata que você quer carbo quando dorme mal. Quer Eu, por carbo, exemplo, e- sou assim. Carbo, e você Eu quer quero coisa en- gordurosa. Eu quero entrar numa pizzaria, pedir a pizza, dobrar ela no meio e sair babando comendo quando eu não durmo. Só de atum. Não, nesse Sem- caso, quando eu não durmo, eu quero com queijo. Fermentação natural, atum sem queijo. Meu, que incrível. Agora, você falando assim, ficou muito claro, né? A doutora estava falando aqui dos hábitos dela, que ela tenta se calibrar, fazer um gradiente da vida dela para que ela leve o dia. Mas com essa sua escolha, né? Com essa sua jornada de tanto trabalho e um trabalho super sério, claro que você tem que estar bem. Você precisa estar o melhor possível para poder oferecer. Sim. Porque não dá, na sua área, não dá para você fazer o que você faz se você não tiver 90%. Nossa, você sabe que eu fiz assim algumas alterações na vida pensando nisso. Então hoje, por exemplo, eu atendo menos pacientes. As consultas duram mais, mas eu atendo menos Paciente suga também. porque eu fico exausta. Então É que você se doa, né? eu fico assim exausta. Então assim, eu tenho que fazer isso para recarregar. Tá, não é nem um luxo, É. é uma condição. É uma condição, né? E claro, tem a gente todo o trabalho que a gente faz com a gente mental também, né? Mas tudo isso contribui. Mas é muito legal, né? E é por isso que eu acho que todo mundo tem que estar preparado, não só profissional da saúde, é assim, as pessoas em geral. Tem muito estigma, tem muito estigma. Eu falo que eu tenho depressão, as pessoas ficam assim. Falei, gente, você tem diabetes? Você não fala, eu tenho diabetes? Por que você não fala que você tem depressão? A pessoa fala, não, vai achar que eu sou louco, né? Tem nada a ver. Vai ser do passado, né? Mas assim, de qualquer maneira, o seu desprendimento e tá de mão dada aí com conhecimento e falar isso é nobre. Mesmo nos dias de hoje, né? A maioria dos meus amigos são médicos, nutris, farmacêuticos, assim, sempre da área, né? E mesmo hoje, da sua parte, é uma coragem. Sim, Sinceramente, assim, falar isso. Você poderia muito bem omitir, né? Que estaria tudo bem também, é uma particularidade sua. Mas também é uma doação legal. Por exemplo, quem está assistindo esse vídeo e vê uma profissional da envergadura da doutora Laís falar uma coisa dessa, essa pessoa que está em casa pensa assim, fala, pô, legal, né? Se ela é resolvida com isso e busca o melhor, então eu não vou ficar com tanta vergonha aqui de procurar o melhor para mim e etc, né? Você não pode ter vergonha, assim, de buscar ajuda. Você não tem que ter vergonha, assim. Depressão, todas essas condições, não é frescura, é doença, tem base biológica. Não é frescura, não é aquela coisa, mas você tem tudo na sua vida. Você tem. É verdade. Nossa, você tem tudo. O que você está reclamando, gente? Nossa, você não tem força de vontade. Eu já ouvi entendeu tudo errado. Né? Eu já ouvi médico falar pra mim, não, você tem que ir pra igreja. Aí é pior. Né? Falei, gente, é o seguinte. Vocês estão com tempo. Tipo, tem base biológica isso, tá? Tem base biológica. Tem algumas questões de personalidade que influenciam, estilo de vida influencia, sim, claro sim, mas você tem alterações biológicas que precisam ser tratadas, corrigidas, sim. Né? Então é isso. Não, legal que você falou, né? Numa situação dessa tem que ir pra igreja, o outro fala, pô, você tem tudo, pô, você... Você tá reclamando do quê? Né? Então é isso que a gente tem que Mas mudar. você vê, né? A gente tá Você fica até se sentindo mal de poder falar, porque você se julga, né? Como é que você tem isso? Tá tudo bem, tua vida tá ótima. Né? Você se julga. É que não tem nada a ver uma coisa Não tem com nada outra, a ver, né? Não. Mas assim, você vê, em 2025, né? 2025. Como muita coisa ainda a gente está embrionando ainda, né? Exato. Essa sua área, por exemplo, não é de entendimento comum, mesmo na área. Não, é exatamente.
né? Mesmo na área. É que você é cercada de bons profissionais lá, de tal. Mas a gente fica imaginando, o Brasil é tão grande, né? A gente fica imaginando em outros estados, como é que será que tá isso, Nossa, entendeu? são muito A gente carentes. está no eixo, Tá em tudo outros que países, tá? em outros países também é visto. Uhum, outros países. Você Eu sabe tenho que muito paciente de fora. de fora, então, eu tenho uns amigos que moram fora com os filhos assim, adolescentes ou até mais velhos. E eu tava vendo como é que é feito. Mas Só bolinha, eu ninguém achei. tem. É que eu não posso falar, porque quem sou eu? Não tenho autoridade nenhuma. Aí eu comento e tal. Mas se a gente falar que aqui é muito pior. É incrível. É o medicamento, acabou e não tem conversa. Não tem, Mas não tem, não tem mais tratamento nada. psicológico. Nenhuma ferramenta essa que você comentou aqui até agora. Não tem. Esse elo não tem, de apoio, não Não tem. tem. Você vai fazer um tratamento com um psicólogo, é caríssimo, caríssimo. Até o nutricionista não é preparado. Quantas vezes eu ouço, nossa, não tem comparação. Não, lá o dietista e do hospital e acabou. E não tem então, nada a ver assim, com o que você faz aqui. Imagina, anos-luz. Exato. Então, assim, a gente vê uma movimentação melhor, tanto é que lá na Austrália, a Deakin University, que a gente tem um Food Mood Center, então, assim, que é um... Acho que Food Mood Center. É Food Mood Center. É lá onde eles realmente mais pesquisam essa área da psiquiatria nutricional. Eu diria que tudo brotou lá, né, com a Felice Jaca, que é uma grande pesquisadora, uma expoente na área, que veio no Gut Brain, eu não lembro se você chegou a ver, mas a Austrália trabalha muito com prevenção, Nova Zelândia, então eles têm, assim, inserido isso. Você imagina para os cofres públicos? Nossa! Eu estava vendo um trabalho de economizar falta no horrores. emprego, os bilhões de dólares que os Estados Unidos perde por depressão no trabalho, desistência do emprego e várias outras coisas. Nossa, Aqui também, bilhões, assim. bilhões. Aqui a gente sabe que tem Licença. lobby de indústria, essas coisas todas, sim. né? Mas é um dado que não é irrefutável. Está acontecendo isso e aí você falou isso, né? Porque eu pensei, pô, deve ser preventivo. Você imagina o que eles economizam? Exatamente. Você ter uma população mais ok, né? Exatamente. Né? Então, investir em prevenção é sempre o melhor. O mais econômico, né? Menos sofrido. Então, é realmente assim. Eu acho que assim, tudo bem adoecer, né? Ruim é você... Ruim mesmo. Acho que o que não aceito é você adoecer por sua própria causa. Você é responsável. Você ser responsável, né? Não, fala, Laís. Não, tá bom. Laís, e como é que a gente vai estar em 25? Como é que você está aí dividindo o seu ano em relação a palestras, os seus eventos? Fora o trabalho que é bastante grande, já você está bem ocupada, mas como é que está em participações ou mesmo viagens? Como é que você está vendo esse 25? Já está planejado ou ele está acontecendo? Acho que tem bastante coisa acontecendo ainda, né? Mas esse semestre eu tenho algumas aulas, então aulas em pós-graduação, no Einstein, por exemplo. Tem a nossa pós-graduação, que a gente está começando agora a segunda turma. Foi muito legal, né? A primeira, e a gente está começando agora a segunda. Né? Então, tem bastante trabalho relacionado a isso. Então, vou participar também de alguns eventos, né? Então, alguns congressos agora no meio do ano e também no final do ano. Com qual fala você vai ter? Vamos ter aulas sobre interação fármaco-nutriente, focando aí em medicamentos psiquiátricos, também eixo intestino-cérebro nos transtornos psiquiátricos. Então, tema sempre focando, né, na nutrição, na psiquiatria. E por enquanto, assim, o que eu tenho estabelecido são essas aulas. Bastante coisa. E os nossos projetos que estarão por vir, com certeza, né? Senhores, doutora Laís, conosco no nosso novo empreendimento, que em breve eu vou comunicando a vocês quando estiver pronto. Estou desenhando com a doutora muita coisa no nosso auditório. Nós vamos ter lá, então, 2 podcasts, porque é um assunto que, primeiro, que ela domina, é muito respeitada no segmento. Segundo, que para a Quality, essa entrega de conteúdo é muito importante, é o que a gente faz há anos. Então, a doutora Laís, junto com outros profissionais, vai ser uma entrega muito legal para o profissional da área da saúde. Inclusive, eu falei, vou lembrar com quem eu falei semana passada, que os profissionais da educação física também estão interessados nessa sua área para poder
É incrível, né, como vai, claro, porque eu estou ali com um aluno, né, Eles são psicólogos, né? exato. Entender um pouquinho mais, né, para poder Exato. encaminhar, orientar e tudo, E né? também porque o exercício físico, ele tem um impacto no tratamento e na prevenção muito grande. Muito. Isso é muito bem estabelecido, né? É, né? Então, isso é muito bem estabelecido. É. Então, eles têm que participar mesmo. Eles têm que entender, né? Tem que trabalhar em conjunto, né? É a multidisciplinaridade, né? Então, eles têm que vir participar também. A minha filha que faz psicologia, tudo que a Laís manda, eu mando para ela, porque é um material assim condensado, bacana, né? Super atualizado. Aproveitando falando da minha filha que faz psicologia e aproveita do trabalho da doutora, acho que eu já te perguntei, mas eu gosto muito que você fale sobre isso. Qual, não é conselho, mas qual é a ideia que você passaria para essa tua colega que se formou faz um ano, saiu da universidade e é apaixonada por essa sua área, você que está nessa jornada há tanto tempo, quais são os passos que ela deveria tomar para errar menos, hein? E ela está no Brasil, então, e ela gosta muito do que você faz, acompanha o seu trabalho. O que a gente poderia dizer para essa sua colega? Bom, acho que assim, uma vez que você decidiu trabalhar na área da saúde, você tem que estar ali, você tem que entender que você vai estar estudando o tempo inteiro, porque as coisas são realmente, é desesperador. É um sacerdócio, né? Então, você tem que estar muito atualizado. Né? Então, assim, você tem que estar muito atualizado. Eu acho que cursos de especialização, a pós-graduação, são interessantes, porque, querendo ou não, é uma forma, a gente já condensa o conhecimento, né? Então, assim, às vezes, sei lá, você vai estudar eixo intestino-cérebro, você pode estudar sozinho, mas é mais fácil se alguém já for te dando, né, já for te norteando esse aprendizado. Então, assim, esses cursos de especialização, eles acabam ajudando bastante. Para quem é recém-formado, eu acho que vale muito a pena estagiar, tá? Mesmo não remunerado, né? Que eu sei que o pessoal já quer. Não, mas você está tendo aprendizado. Porque você vai aprender muito. Sim. Então, os estágios, eles são realmente assim, eu acho que tem que ser obrigatório para você aprender e se inspirar. Sim. Tá, a gente tem que ter, obviamente, um racional crítico para questionar o que a gente está aprendendo, né? Para questionar condutas em geral. Então, você tem que ter essa base, manter a criatividade, a curiosidade, eu diria, né? A curiosidade para você sempre questionar, para você ir atrás de saber, né? Mas eu acho que, assim, não parar de estudar e buscar um mentor. Então, assim, você tem lá... eu preciso me nortear. Você tem um psicólogo, no caso da tua filha, que trabalha na área. Vai lá, se oferece. Posso trabalhar para vocês um período? Tá ali, assim, quando eu me formei, né? Foi muito difícil para mim ter isso. Eu não conseguia, não tinha. Não tinha esse acesso. Não tinha esse acesso. Eu tive que aprender muito na raça, foi muito sofrido. Né? Hoje, por exemplo, com as meninas, né? Hoje com as meninas que estagiam comigo, que estão comigo, eu vejo que assim, numa fonte elas desenrolam mais fácil. É verdade. Né? Por exemplo, o pessoal da pós-graduação que a gente faz, a gente tem muito estudo de caso. Então, eu coloco muito estudo de caso. Reais, inclusive, que são dos meus pacientes. E a gente debate. Então, assim, tem todo o raciocínio crítico ali, né, e desenvolvimento de conduta. Isso não fiz por isso interage com isso, não seria uma boa, apesar de parecer, não é. Exato. Ontem mesmo eu dei uma aula sobre um estudo de caso real de uma paciente minha, em que eu fui explicando conduta, fui explicando a parte da suplementação. Então, assim, é bacana, né, isso. Mas na hora que você for aprender, na hora que você for buscar um mentor, enfim, fazer um curso, seja muito criterioso na escolha. Tem coisas boas. Mantenha a curiosidade aguçada. Tá. Critiquem não necessariamente uma crítica ruim, mas tenta entender ali o que está sendo vendido para você. Né? E muito cuidado com rede social. A rede social é um mal necessário. Eu trabalho em rede social também, né? É importante. Eu acho que tem um papel importante até para disseminar conteúdo correto para as pessoas. É uma via, né? Mas a gente tem que entender que, assim,
Existe toda uma dinâmica de algoritmos e de, né, e vieses, às vezes, de interesse entre os profissionais. Por isso que eu falo, mantenha a curiosidade, questione, né, para saber se é realmente tudo aquilo que está sendo entregue. Né? Poderia dar alguns exemplos aqui, mas não vou me estender. Senão ficaria horas, mas assim... Não, mas deu recado em relação acho que é à crítica e não aceitar esse pronto, né? A palavra não é desconfiar, né? Mas é pôr na balança, né? Para o entendimento disso. Né? E assim, olha, confiança a gente não tem, viu? Até acho que o meu 5º ano de formada era difícil. A única coisa assim, não tem medo, vai, pega e faz. Eu sempre fui assim, não sei fazer, aí eu vou pegar, porque eu vou ser obrigada a estudar, entendeu? Correr atrás. Coragem. Entendeu? Assim, se não se sente confortável, vai assim mesmo. Tá com medo? Vai assim mesmo. Você tá falando legal. Porque só assim que você vai... Eu não posso esperar o dia que eu estiver pronto. Quando é isso? Né, que você está falando? Esse dia não chega assim, agora eu estou pronto. Não tem essa. Você vai construindo isso. Exato. Né? Uhum. Isso que você falou pro profissional porque eles ficam perdidos, não, você sabe? Ficam inseguros, né? Nessa fase... Exatamente. 3 dicas pro carnaval. De nutrição e 3 conduta. 3 dicas do carnaval. Se for bebê, coma muita fruta vegetal, frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, crucíferas, então brócolis, couve, né, couve-flor, repolho, para dar uma ajudada a teu corpo a equilibrar um pouco todo estrago, né, dar suporte pro sistema antioxidante, pro detox. Hidratação fundamental. Muito, né, nesse caso. Muita. Mesmo porque por causa da temperatura também, né? Com certeza. Fora o álcool. Né? Com certeza. E tentar, né, inserir ali alimentos que vão ajudar no equilíbrio da microbiota intestinal depois. Então, alimentos pré-bióticos, então fibras, então vegetais, grãos integrais, aveia, psyllium, né? Também pode ser interessante. E alimentos fermentados, né, como por exemplo iogurte, kefir, né, kombucha, né, para ajudar depois a gente dar uma cuidada do estrago. Entendeu, Andy? Beber o mínimo possível. Lembra que é neurotóxico. Entendeu, Só Andy? detox. Você entendeu, né? E o Andy que gosta de lançar perfume não te faz bem, viu, Andy? Ainda tem. Não sei. Acho que o pessoal usa coisa mais forte hoje. Com certeza. Laís, suas considerações finais. Faça um resuminho aí do 25. Algum recado que você queira dar para os colegas, para os médicos, para os profissionais, para as indústrias. Fique à vontade. Saúde mental não é brincadeira, não é frescura. Mesmo. Transtornos mentais, eles realmente são condições que têm base biológica e merecem ser tratadas, assim como outras doenças, né? Acho que todos precisamos estar muito bem preparados, não é brincadeira tratar esse público. Então, profissionais da saúde, fica o convite para vocês participarem da pós-graduação e dos cursos, né, das palestras. Quando vai ser? Pós-graduação, agora, gente, daqui 2 semanas começa a 2ª turma. Então, março. Agora em março, a gente Certo. começa a 2ª turma. E como eu entro em contato? Meu Instagram, a gente tem ali todas as informações, né? Então, acho que é mais fácil. Pode mandar direct que eu mando também. Então, ao longo do ano vão tendo os cursos, as palestras, que aí também vou colocando no Instagram, né? E tá sempre atento, atualizado, né? Para a indústria, né? Esse é um mercado promissor, né? E a gente carece de bons produtos para nos ajudar, tá? Então, acho que tem bastante coisa a ser feita nesse sentido também. Então, busquem, né, profissionais capacitados. Eu acho que estar em contato com os profissionais, ouvir as demandas, é algo realmente, assim, indispensável. Claro. E acho que é tudo isso. Não, mandou super bem. Olha, é uma coisa que eu adoro falar, sinceramente, sobre esse assunto, mesmo porque a cada passo que a gente dá, com um amigo, com um colega, com um parente, é um clima, assim, que tá, assim, todo mundo tá com alguma situação, assim.
E até para a gente conversar um pouco, entender, até aqui no podcast, para que a gente consiga falar um pouquinho mais com os profissionais da área da saúde, a gente precisa se nortear um pouco, porque afinal de contas a gente chega uma hora que trava, porque e aí? Qual é a conduta, né? E quando vem a ciência assim explicar, é maravilhoso, né? Então é um assunto que não tem fim. Uma área Exatamente. excelente, né? Exatamente. Obrigado, Laís. Obrigado. Imagina, eu Sempre que juntos agradeço. aí em 25. Vocês vão ver Com muita coisa aqui com a certeza. doutora. Pessoal, não deixe de curtir o canal. É muito importante que você faça a inscrição, compartilhe, passe esse assunto, né, com a doutora Laís para um colega, para um familiar, até para um colega profissional da área da saúde, porque é um assunto muito legal. Depois, com calma, veja isso com calma, passe para um amigo. E você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _, tá bom? Muito obrigado. Laís, aquela câmera do meio lá. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Até.